Olá, meu povo, voltamos, né? Gostaram da questãozinha passada aí? Pobre da ESAF, o ser mal da ESAF, de vez em quando ele dá umas suas cacetadas. Mas olha só, todos nós, ó, casca do alho, direto, sem problema, olha só. Nós vimos lá no começo, em que eu tinha uma condicional, e eu poderia dessa condicional encontrar uma outra condicional, inverte e nega, e fazer o troca pelo ou, beleza. Agora, nós mostramos o seguinte, que tendo um ou, eu posso fazer o troca pelo ou, essa nova proposição é uma condicional, e com base nessa condicional, fazer o inverte e nega. Pode, tranquilamente, tá certo? As regras continuam as mesmas, ou seja, as proposições são logicamente equivalentes. Eu tenho uma condicional que é logicamente equivalente a uma segunda condicional através do inverte e nega, que é equivalente a uma disjunção, que é equivalente a outra. Ó, tanto faz num sentido quanto no outro. Todas elas são logicamente equivalentes. Não importa de onde você vai para onde você vai. A relação que você pode ter eu tenho nessa relação de equivalência duas condicionais, uma normal e a outra pelo inverte e nega. Tenho duas disjunções, onde a primeira que eu encontrar através das regras de nega a primeira e mantém a segunda, ou essa com essa daqui, nega a primeira e mantém a segunda, e essa com essa daqui. A única diferença entre as disjunções é que ela vai trocar de lugar, só. Foi o que a gente fez aqui, tá certo? Então, na regra final, você pode ter, certo? Numa hora da prova, teve uma questão passada de 2009 do CESP, desculpem, da própria ESAF, em que ela fez exatamente isso. Ela dava uma condicional, tá certo? Você fazia a inverte e nega, não tinha. Você fazia o troca pelo ou, não tinha. Por quê? Porque ela estava trocada de posição. E aí você vai para aquela história da ordem não importa. Então é exatamente isso que a gente está vendo aqui, tá? Eu tenho a minha primeira proposição, é um ou. Beleza. O que é que eu faço? Faço o inverte e nega dela. Beleza. Faço o inverte e nega dela. Não deu? Eu faço... Não, desculpem, não é o inverte e nega, não tem inverte e nega no ou, não tem. Eu faço o troca, né? O troca. Eu faço o troca, nesse caso aqui, pelo se então. Beleza. Ou se então. Não encontrei resposta? Dessa daqui para essa, eu faço o inverte e nega. Sem problema. Ou, se você quiser, faz a trocazinha aqui e daqui para cá você faz o troca. Como você vai fazer? Do jeito que você quiser. Tá certo? O que importa é que você pode chegar a várias proposições compostas equivalentes. Tá? Mas ficou claro, meu povo, tudo na mesma lógica, ó, tudo com base nas três situações. Ou da inverte e nega, sempre de condicional para condicional, ou o troca pelo ou o troca pelo se então. Tá? São as três formas que vocês vão ter de equivalência. E aqui cabe o primeiro detalhe, não o primeiro detalhe, né, mas a primeira situação que daqui a pouco também tem uma tabelazinha que nós vamos ver ali, que é o quê? A relação entre a disjunção e a condicional. Nós vamos ver num estudo mais avançado, um pouco mais para frente, que os três principais conectivos, ou os conectivos mais comuns de aparecer em prova, conjunção, disjunção e condicional, ou e se então, eles se relacionam entre si. Tá? Como assim relacionam, PH?
Sempre que você tiver um deles, você pode encontrar os outros dois na forma de equivalência. Tá? Se eu tiver um i, eu posso encontrar o ou e o se então. Se eu tiver um ou, eu posso encontrar o i e o se então. Se eu tiver o se então, eu posso encontrar o i e o ou. Nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês. Tá certo? Então, nós começamos a ver a primeira relação. Quando eu tiver de um ou para chegar a um se então, quando eu tiver um se então para chegar no ou, eu nego a primeira e mantenho a segunda. Aí eu vou ver. Se o conectivo é o se então, eu troco pelo ou. Se o conectivo é o ou, eu troco pelo se então. Nós vamos ver todas essas regras aqui. Tá? Vamos continuar. Olha só. Certo dia, João afirmou: se eu tivesse ido ao banco ontem, eu não precisaria ir ao banco amanhã. Então, tem um não aqui, esta minha proposição, e eu posso até fazer o seguinte, então, para não dar errada. Posso colocar? Posso perfeitamente. Tanto a leitura sem o então como com o então vai dar do mesmo jeito. Se eu tivesse ido ao banco ontem, então eu não precisaria ir ao banco amanhã. Tá certo? Tranquilo? Beleza. Olha o que é que ele disse. No dia seguinte, não tendo ido ao banco ainda, João diria algo logicamente equivalente ao que dissera no dia anterior. Se tivesse dito, primeira situação, olha o que é que ele coloca como conectivo. Como? Como? Como é como mesmo, eu como. Meu povo, faz o seguinte, tira esse como e bota um sim então. Pega a primeira, digamos que seja a primeira. Olha como é que a gente vai ler. Se não fui ao banco hoje, então fui ao banco anteontem. Pronto. Ou seja, a ideia desse como é só para dizer o seguinte, vou confundir tua cabeça, mas isso aqui é a mesma coisa que a condicional. Tá certo? Já vimos aí, ó, vimos o pois, vimos o como, podemos ver o quando, daqui a pouco a gente vai falar de condição suficiente e necessária, o implica A, implica B, tudo isso envolvendo quem? A nossa amiga condicional, tá? São termos que podem ser substituídos para dar a ideia de condicional. Bom, entendi, PH? Então, se eu tenho todas as alternativas com sim, então eu devo fazer o inverte nega. Vou. O que é que eu faço? Primeira parte, eu não precisaria ir ao banco amanhã. Ou seja, eu trago para a primeira negando. Se eu preciso ir ao banco, stop in the name of love agora. Olha só, olha a pegadinha do ser mal. Ele não foi ao banco ainda, mas ele está no dia seguinte. Então, eu não precisaria ir ao banco amanhã. Esse amanhã é o quê? É hoje, rapaz. Não entendi, PH, volta a fita aí. Beleza. Lembre-se, ele disse o seguinte, se eu tivesse ido ao banco ontem, eu não precisaria ir ao banco amanhã. Quando foi no dia seguinte, ó, ontem, hoje eu, amanhã, beleza? No dia seguinte eu vim para cá, o amanhã virou o quê? Virou hoje, o amanhã virou hoje, tá certo? Eu não precisaria ir ao banco amanhã, tira o não e no lugar do amanhã eu boto o quê? O hoje, eu boto hoje. Se eu preciso ir ao banco ontem, ou hoje, desculpe, se eu preciso ir ao banco hoje, eu pego a segunda parte, trago a primeira parte, trago para a segunda negando. Então, eu não
fui ao banco. Quando, meu povo? Bom, se foi ontem, hoje e amanhã, e agora você pulou aqui para frente, é anteontem, então. Anteontem. No lugar do se então, eu vou botar quem? Como, né? Nosso comozinho aqui, como. Como eu preciso ir ao banco hoje, não fui ao banco anteontem. Desculpem, gabarito letra D. Questãozinha tchutchuquinha pra gente, tá certo? Misturou uma ideia de temporal, né? De tempo, dessa localização com o nosso inverte e nega. Tá certo? Vamos dar uma recapitulaçãozinha? Vamos, olha só. Sempre tem em mente o seguinte. Bom, eu estou trabalhando com 2 dias. O hoje, o dia 1 e o dia 2. Um dia na frente. Então, tudo que era aqui assim, vai mudar de posição quando eu vier para esse dia de cá. Certo? Então, eu estou nessa posição. Eu estou aqui. Hoje. Aí o cara disse o seguinte, se eu tivesse ido ao banco ontem, então eu não preciso. Não preciso ir ao banco amanhã. Beleza. Só que ele, no dia seguinte, ou seja, agora a nossa referência passou para cá. Passou para cá. Eu vou estar aqui agora. Utilizando o inverte e nega, eu pego a segunda parte, que era o quê? A ida dele amanhã se transformou em quem? Em hoje. Em hoje. Nesse dia que eu tenho. Se eu preciso ir ao banco hoje, pronto. Ele era para ele ter ido ontem, só que ontem baseado nisso aqui. Eu estou agora aqui, logo vai ser põe ante. Ontem. Então, eu não fui ao banco anteontem. Agora ficou legal, agora eu consegui entender. Sempre lembrando que no lugar do se então, para ficar bonitinho, nós vamos botar o como. Como eu preciso ir ao banco hoje, eu não fui ao banco anteontem, o gabarito é a letra D. Beleza, pessoal? É o máximo do suprassumo que vocês vão ver desse tipo de questão, já envolvendo outro assunto aí também, né? Então vamos lá. 13ª. Acerca da proposição R. A população aprende a votar ou haverá novos atos de corrupção? A proposição R, meu povo, é quem? É uma disjunção, PH, onde a primeira parte é a população aprende a votar e a segunda parte, haverá novos atos de corrupção. Beleza. É um ou. Julgue o item seguinte. A proposição, enquanto a população não aprender a votar, haverá novos atos de corrupção, tem o mesmo valor lógico. Mesmo valor lógico. Pessoal, mesmo valor lógico quer dizer o quê? Logicamente equivalente. Se duas proposições têm o mesmo valor lógico, se duas proposições têm a mesma tabela verdade, então elas são equivalentes. Ou seja, ele está indiretamente dizendo o seguinte, olha, veja se essas duas proposições são logicamente equivalentes. Mas PH, o Romo botou um negócio do enquanto. Aquela ideia, mesma ideia do como. Ah, entendi. Então, se eu pegar no lugar desse enquanto, vamos ver se cabe. Se a população não aprender a votar,
então haverá novos casos de corrupção. É EPH, encaixou bonitinho. Ou seja, vou ter que fazer o troca pelo se então, sair do ou e vir para o se então, tá certo? Ou pegar essa proposição do se então e levar no ou, tanto vai fazer. As duas proposições devem ser equivalentes, tranquilo? Na próxima aula eu termino de comentar essa questão. Um beijo no papai e na mamãe.